Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso curso de programação em MATLAB. Essa é a nossa aula de número 51 e nela a gente vai aprender como que a gente pode calcular o mínimo de uma função. A gente vai basicamente criar uma função no MATLAB e a partir dela a gente vai calcular o mínimo local dessa função. E depois eu vou deixar um desafio para vocês que vai ser usar um loop para calcular a derivada. E eu vou fazer isso com vocês. Só que eu vou querer que vocês implementem um jeito de salvar o valor desse mínimo utilizando um loop. Eu não vou resolver e eu vou explicar mais pra frente qual que é a ideia. Então essa daqui vai ser a nossa função. Então a gente vai ter o mínimo, provavelmente vai ser esse aqui, né? Porque nossos dados estão indo de 1 a 10, então a gente está limitado a esse valor. E o mínimo dela vai ser esse ponto aqui. E é isso que eu quero que vocês façam. Que vocês retornem a coordenada desse ponto. Tanto a coordenada em X, quanto a coordenada em Y. E depois a gente vai calcular a derivada que está aqui em preto. E eu coloquei o zero aqui para a gente conseguir visualizar um pouquinho. E essa vai ser o comportamento da derivada. E tem uma ideia fundamental do cálculo. De quando você tem uma função. Que é essa função em azul aqui. E você quer calcular o mínimo ou o máximo dela, a derivada tem que ser zero naquele ponto. Então, se a gente derivar aqui, tem que dar zero, porque a reta tangente vai estar paralela ao eixo y. E nesse ponto também. Então, na hora que a gente olhar aqui, a nossa linha preta, que é a derivada, ela tem que ser zero quando os valores são máximo ou mínimo da nossa função em azul. Então, se a gente olhar aqui, ó, ela toca o zero mais ou menos quando a gente está no máximo aqui. E a mesma coisa acontece aqui. Ela toca o zero de novo quando isso aqui está no mínimo. Tem um erro aí, porque a gente está fazendo um loop no discreto. Então, essa derivada está um pouquinho diferente da função derivada mesmo que a gente vai usar no MATLAB para comparar. Mas é o mesmo formato e a mesma ideia. Então é isso. Agora vamos para o MATLAB. Bom, o primeiro passo vai ser definir nossos vetores. E agora eu vou escrever uma função. Eu ainda não sei qual função eu vou escrever. Vou escrever talvez um polinômio em que eu sei as raízes, mas de uma maneira mais fácil. Eu tô colocando as raízes que eu quero aqui. Vamos pôr talvez menos 1. Vou pôr o 5. Acho que eu vou fazer o seguinte. Vou copiar isso aqui, eu coloco o 5 como raiz e o 7. Por que eu escolhi isso? Porque são as raízes que estão nos nossos dados, né? Então eu vou olhar aqui. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um plot de x e y pra ver como que tá as coisas. E, nossa, tá crescendo muito isso aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dividir pela exponencial de x. Eu acho que como o x aqui vai de 0 até 10, então não vai crescer tanto e vai oscilar bastante. Ok? Vamos dar uma olhada agora. Nosso gráfico e... ok, beleza. Então o gráfico é uma função legal. Beleza, a gente vai usar essa função. Agora a gente vai calcular o mínimo dela. E a gente vem aqui, escreve help min. Ele vai falar o que que faz aqui. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar dois inputs. Eu quero dois outputs. Que o primeiro vai ser o valor mínimo. E o segundo vai ser o index da matriz. O local que tá, né? E se a gente olhar, é o que faz essa daqui, né? Ó. A gente usar essa igualdade aqui. Ele vai falar onde está o mínimo e vai retornar o mínimo pra gente. Então, se a gente fazer isso, e que é o aqui, menos, beleza, e 1395. Show de bola, sem nenhum problema. Então, se a gente quiser, a gente vai, deixa eu plotar aqui de volta. Então, o valor que deu aqui deu menos 0,36. Então, olhando por esses dados que a gente tem, o mínimo provavelmente está aqui. Então, se eu olhar aqui, beleza. A gente conseguiu achar o mínimo da função usando a própria implementação do MATLAB. Só que agora eu quero a coordenada XY. Então, eu vou fazer o que meu xmin, ele vai ter que ser igual ao meu x de dx. Então, vamos ver a coordenada que ele me deu.
239 e aparentemente é essa daqui, né? É, não vou conseguir achar o ponto certo, mas beleza, aparentemente tá certo. Agora eu criei uma função aqui que retorna a mesma coisa. Só que eu escrevi tipo em uma linha e se eu olhar aqui, é basicamente o que eu escrevi aqui em cima. Então essa que é a ideia, eu só quis. Já que agora a gente sabe escrever função, então vocês têm a capacidade de colocar todos os parâmetros aqui para verificar se nossos dados é um vetor, se são dados numéricos e todo esse tipo de coisa. Ok, então tá aqui sem nenhum problema. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a derivada discreta. Então, eu preciso definir uma df como zero do tamanho de x. Na hora que eu fazer isso, ele já vai ajustar pra gente nossos dados, né? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a gente não vai ter aquele problema da nossa derivada ter uma dimensão menor do que a nossa função. Porque eu estou iniciando essa matriz como zero. Então o último elemento vai ser zero. Então a gente vai conseguir plotar todos os dados juntos. Então para calcular a derivada é algo bem simples. A derivada ela é basicamente uma diferença. Então a gente tem o valor da minha função em um ponto menos o seu ponto anterior. Então y de i. Isso aqui eu vou dividir pelo o x. Então eu tenho o x desse ponto menos o x no meu ponto anterior. Então eu tenho x de i mais 1 menos o x de i. E ok. E quando esses pontos são muito próximos um do outro, isso aqui é a derivada. Então, nesse caso, como nossos pontos são bem pequenos, né? A gente tem um vetor muito grande, né? Isso aqui tá indo de 1 até 10 e olha o tamanho disso aqui. Então isso aqui vai ser relativamente meio que preciso. Não vai ser exato, mas vai ter a mesma curva e para alguns pontos vai ser importante. Então vamos dar uma olhada aqui. Ok, agora eu vou plotar todo mundo junto. E beleza, ó, aparentemente tá ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou confirmar usando a função do MATLAB. Como vocês podem ver aqui, tem uma diferença, né, na escala. Aqui tá 10 menos 3. Só que são os mesmos valores, né? Então, isso provavelmente é algum erro de máquina. Algum erro do meu método, não sei. Mas não me importa tanto. Porque ela vai ser. O que importa é que a gente vai estar no zero. Então, tá aqui o mesmo comportamento, então tá certo. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu botar aqui de novo. Ok, então essa era a ideia desse vídeo. E qual que era a ideia da derivada? Que se a gente olhar aqui na derivada, quando ela toca o zero, que está aqui, a gente tem o valor máximo aqui. Se eu traçar essa linha, eu vou ter esse valor máximo. E analogamente vale para os mínimos, né? Na verdade, eu tenho máximo e mínimo, eu não sei qual que é qual. Então, para o mínimo, quando ela toca o zero, isso aqui teoricamente vai ser um máximo ou um mínimo da função. E aqui está relativamente bem preciso com o valor que a gente achou. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês usam aqui. Eu não vou fazer, eu vou deixar para vocês fazer. Mas aqui vocês vão ter que criar alguma lógica para comparar esse valor. O que seria? Seria pegar o valor da derivada naquele ponto e ver se esse valor está próximo de zero. Deixa eu dar uma olhada assim. Aí vocês colocam um erro que vocês querem, porque ele não vai ser exatamente zero, porque por causa do jeito que a gente está fazendo, mas ele vai ser muito, 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 muito pequeno. Então, talvez algo 0.01, alguma coisa desse tipo. Eu não tô conseguindo ver aqui. Eu posso criar um... Vai ser bem simples, se vocês colocar um if e falar se caso essa derivada for menor do valor que vocês queiram, salva em outro valor e vocês vão ter que dar um jeito de tirar o índice desse ponto. Então essa que é a ideia, eu tô deixando vocês fazerem algo a mais. E não vai ser tão difícil assim, mas
a ideia principal do vídeo era realmente dar uma introdução ao mínimo de uma função. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.